Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Dias, eu sou professor do Instituto de Macromoléculas, professor Luiz Amano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vou apresentar hoje a palestra com o título Presente e Futuro das Embalagens Plásticas com Barreira para Acondicionamento de Alimentos. Então, eu queria, antes de começar a falar sobre o tema, agradecer à comissão organizadora do segundo workshop online de alimentos funcionais e embalagens pelo convite para que eu pudesse participar desse evento, né, em que fico muito honrado. Eu vou fazer o compartilhamento dos slides. Bom, primeiramente eu queria dizer, né, que as embalagens são estruturas importantes que são usadas no nosso dia a dia, e existe uma definição para a embalagem, que que está escrito nesse slide, né? Embalagem é uma estrutura que envolve e armazena produtos temporariamente, servindo para criar melhores condições para distribuição, transporte e armazenagem, né? Entre esses diversos tipos de estrutura, né, muitos materiais são utilizados, né, dentre os principais materiais, cerâmicos, metais e vidros, né, todos são utilizados para embalagens há muito tempo, né, sendo os primeiros materiais a serem utilizados pelo homem foram os vidros, né. Aí eu dou alguns exemplos de estruturas de embalagens feitas com vidro, né, por exemplo, garrafas de azeite, garrafas para embalo de líquido, né, metais. Aí tem algumas latas, né, que foram muito utilizadas a partir da década de 50, né, tanto para embalo de líquidos como óleos, azeite, etc., mas também para embalagens de sólidos ou pastas, como embaixo mostra embalagens de salsichas, né, e etc., né. Mais recentemente, vieram os polímeros, né? Os polímeros foram introduzidos mais ou menos na década de 70, e por uma série de motivos eles foram ganhando o mercado das embalagens para alimentos, hoje sendo praticamente a maioria das embalagens para alimentos são constituídas por materiais poliméricos. Bom, os polímeros, eles ganharam esse mercado por que motivo? Na realidade, devido à fácil forma de processamento, né, menor gasto de energia para a processabilidade dessas embalagens, e também pela flexibilidade que esse material permite, né, tanto de forma quanto de propriedade, fez com que esse material pudesse ganhar o mercado, estando aí predominante dentre esses tipos de materiais. Bom, e diversos tipos de estruturas têm sido utilizadas para armazenamento de alimentos, né? Eu aí cito alguns tipos dessas estruturas utilizadas. A gente pode ver aqui as caixas, né? Como as caixas de sorvete, nesse caso aí. Tem um tipo de embalagem que está sendo muito utilizado, vem ganhando também o mercado dentre as embalagens consideradas rígidas, ou melhor, em substituição às embalagens rígidas, que são as chamadas bolsas que ficam em pé, né? Em inglês o termo é stand-up pouches, né? E aqui eu tenho alguns exemplos. Esses stand-up pouches podem ser utilizados para uma série de acondicionamentos, como produtos líquidos, produtos pastosos, o mercado desse tipo de embalagem vem crescendo progressivamente no mundo e principalmente no Brasil. Temos também as garrafas plásticas, né? São as bottles, eu sempre estou colocando aqui em cima de cada imagem o nome em inglês, né? As garrafas principalmente de PET,
mas tem uma série de polímeros que são usados para fazer garrafas para diversas finalidades, né? Temos também os copos, que estão bastante em uso, né? Um exemplo são os copos de água feitos em plástico, né? Temos também as embalagens do tipo blister. Os blisters são embalagens feitas por um processo chamado de termoformação ou termoformagem, né? Que permite com que essas bolhas, né, envolvam completamente nesse caso aqui, o alimento. É um exemplo dado com bombons, né? Mas é utilizado por uma série de produtos pastosos, por exemplo, aqueles de uso rápido, como pequenas embalagens de ketchup, de mostarda, etc. Temos também as latas, né? É muito curioso como o termo lata normalmente remete a uma estrutura metálica, né? Mas nós temos agora latas feitas de PET, por exemplo, como essa que a gente está vendo aqui, que são embalagens de PET para água, mas o fabricante dessa garrafa de água produz uma série de produtos, como, por exemplo, chá, café cold coffee, né? Café para degustação a frio, e uma série de sucos, todos embalados nessas latas de plástico. Temos também os filmes, né? Os filmes são os mais utilizados. Os filmes são embalagens flexíveis, que podem ser usados por uma série de finalidades, inclusive para se fazer esse tipo de bolsas, do stand-up post, né? Que eu mencionei ainda há pouco. Mas essas bolsas, esses filmes, dentre as aplicações, tem esse tipo aqui, que é um tipo chamado shrink film, né? Que é o filme que é utilizado para fazer unitização de embalagens, em que eu envolvo várias outras embalagens com esse filme, que encolhe e faz o acondicionamento dessas embalagens, e é bastante resistente. Então, todos esses materiais são estruturas que são feitas de materiais poliméricos, né? Mas, na realidade, não são muitos os polímeros que são usados para fazer essas embalagens, porque os polímeros precisam não ser extremamente caros, né? As embalagens, o preço da embalagem é normalmente embutido no preço do produto, e os fabricantes de embalagens, então, utilizam os produtos que a gente chama os plásticos que a gente chama de commodity, né? Então, eu vou citar alguns principais tipos de polímeros, né, que são utilizados para a fabricação de embalagem. Nós temos aqui o primeiro, o polietileno. Existe uma série de tipos de polietileno, né, mas os mais importantes são o polietileno de alta densidade, o polietileno de baixa densidade e também o polietileno linear de baixa densidade. Todos os polietilenos são materiais muito flexíveis, né? São polímeros que, quando os filmes são feitos, esses filmes são muito flexíveis, maleáveis, né? E para algumas propriedades eles cabem muito bem, mas para outras não. Então, aqui eu cito alguns exemplos de produtos feitos com polietileno. Aqui, por exemplo, o produto filme, né? Filme feito por sopro de balão, utilizado para a unitização de embalagens, né? Então, todas essas embalagens estão sendo unitizadas por filmes de polietileno que encolhem, né? São do tipo shrink, né? Aqui a gente pode ver um filme de polietileno para pão, é muito utilizado para embalo de pão, e, na realidade, o polietileno, como é um plástico barato, ele é muito utilizado nesse segmento de filmes para embalagem, como a gente pode ver aqui, diversos produtos, mas não só. A gente tem também embalagens rígidas de polietileno, né? Dependendo da espessura do processo, a gente consegue obter materiais, embalagens rígidas, como a gente está vendo aqui. Bom, o segundo plástico, né, que é muito utilizado, é o polipropileno, né? Tem aqui a estrutura do polipropileno, ele também é uma poliolefina, como o polietileno. Então, essa poliolefina, o polietileno, sendo um material bastante cristalino, né? Ele resulta numa cristalidade bastante elevada. Esse material é bastante rígido,
né? E a gente pode, então, fazer embalagens rígidas, como a gente pode ver aqui, esse copo, né? Embalagens para comidas que vão ser aquecidas em micro-ondas, né? Então, a gente compra direto isso no supermercado, e, normalmente, essas bandejas que vem a comida para micro-ondas, elas são feitas de polipropileno, né? E recobertas com um filme. Também esse filme, normalmente, é também de polipropileno, mas ele contém nylon, são filmes multicamadas que nós vamos comentar mais na frente. Embalo de frutas, copos, embalagens diversas, até mesmo do tipo stand-up post, todas feitas de polipropileno. Em terceiro lugar, vem aí o politereftalato de etileno, vulgarmente chamado como PET, né? O PET também é um polímero que permite fazer filmes, então a gente tem embalagens feitas com filmes de PET, que contém filmes de PET, né? Ou seja, contém PET nos filmes, e também embalagens rígidas, como as famosas garrafas de PET, né? Então, o PET é um material muito interessante para embalo de bebidas carbonatadas, porque ele já tem intrinsecamente uma certa propriedade de barreira, ele apresenta boa barreira para CO2, então é o polímero preferido para fazer embalo de bebidas carbonatadas, bebidas contendo CO2, que não podem perder esse CO2 com o tempo, né? Nós vamos ver mais na frente dessa palestra que alguns polímeros eles apresentam uma permeabilidade muito alta a CO2 e por isso não são aplicáveis a esse uso. Depois temos o nylon. Qual a principal característica do nylon? O nylon, como o polietileno, ele é um polímero com maior polaridade. Existe na estrutura química alguns átomos que têm maior polaridade e com isso ele consegue fazer ligações de hidrogênio, né? E é um polímero que não gosta, por exemplo, de estruturas alifáticas. Eles não gostam, por exemplo, de gordura. Então, é um material que é sempre utilizado em aplicações em alimentos em que eu vou ter gordura, alimentos com gordura, né? Aqui eu cito o exemplo de salsicha, né? Na realidade, isso é uma linguiça, né? Então, a linguiça é embalada com uma embalagem que certamente nessa embalagem existe nylon. Né? Normalmente, as embalagens não são completamente de nylon, existem embalagens completamente de nylon, mas são mais caras. Então, as embalagens, elas mesclam polietileno, que é usado como um polímero estrutural, contendo uma pequena camada de nylon, polietileno ou polipropileno, às vezes, contendo uma camada de nylon para fazer essa barreira contra dos lipídios, né? Que podem migrar para fora da embalagem. Poderia, no caso de serem embalados numa embalagem do tipo polietileno ou polipropileno, que teriam mais afinidade com a gordura. Então, aqui a gente mostra diversos tipos de filme. Aqui eu mostro uma bandeja, né, de polipropileno com um filme de nylon, né, que é usado para recobrir esse alimento que vai ser aquecido num forno de micro-ondas. É muito curioso como esses filmes, por que a gente usa um filme aqui, não uma tampa escura? Obviamente, porque a visualização do alimento é uma estratégia interessante na confecção, no design de embalagens. As pessoas gostam de ver o que estão comprando. Então, as embalagens transparentes são muito mais atrativas do que as embalagens que são completamente opacas, né? Então, voltando aqui, olha, os filmes flexíveis para alimentos que possuem barreira para lipídios, normalmente utilizam nylon, né, que é a poliamida, E nesse caso, a poliamida mais utilizada aqui no Brasil é a poliamida 6. Em outros países é utilizado outros nylons, né, mas aqui no Brasil se usa mais o nylon 6. Bom, temos ainda o PVC. Né? O PVC é um plástico que era muito utilizado em diversas aplicações, né? E inclusive em embalagens rígidas para líquidos aqui no Brasil, mas com o tempo, devido ao fato de o PVC ser um polímero que para dar origem a materiais mais flexíveis e materiais contendo do tipo filme,
né, é necessária a utilização de uma grande quantidade de plastificante, né, e esse plastificante, ele pode migrar para o alimento. Então, principalmente no caso de embalagens rígidas para líquidos, né, ele passou a ser colocado de lado, porque os líquidos sempre têm a possibilidade de extrair esses plastificantes que são usados no PVC e esse plastificante parar no alimento. Mas ele ainda é bastante usado em outras aplicações, como, por exemplo, nesses filmes, né, que todo mundo usa, né, são os filmes que a gente usa em casa para embalar comida, né? E aqui eu tenho um exemplo também de caixas de ovos feitas de PVC, né? Mas a principal aplicação atual do PVC em alimentos é realmente desses filmes aqui, né? E diga-se de passagem que deve ser levado em consideração a presença desses plastificantes, né, que podem ser extraídos, apesar de não ser líquido, né, esses alimentos gordurosos, eles têm uma certa capacidade de fazer a extração desse plastificante para dentro do alimento, né? Ou seja, então, o embalo e a manutenção de comida com gordura por muito tempo em PVC, né, pode não ser, não é recomendada, porque os plastificantes do PVC podem migrar para o alimento. Bom, as embalagens normalmente têm as funções de utilidade, né, para facilitar o uso, então, o manuseio, então, as formas são muito importantes, na hora do design é muito importante esse design da embalagem para poder realmente facilitar o uso. Tem a função de comunicação, né, que também visa facilitar a venda do produto, né, de forma segura e econômica, né, e também tem a função de proteção. E essa é a principal função, na realidade, das embalagens. Por quê? Porque quando a gente embala um alimento, a gente quer que aquele alimento seja preservado. Né? Mas preservado de quê? Então, tem uma série normalmente, a gente quer que seja preservado quanto os efeitos do ambiente que estão em volta daquele produto, né? Então, no caso de embalagem para alimentos, a gente tem que se preocupar com o oxigênio pode causar oxidação dos produtos, né? A gente tem que se preocupar com contaminantes, a gente tem que se preocupar algumas vezes com umidade. E a gente tem que pensar também quais são os principais requisitos de desempenho de uma embalagem de plástico, né? E são principalmente duas, né? As propriedades mecânicas, ou seja, a gente precisa usar plásticos que realmente tenham uma resistência mecânica adequada para seu uso, seu manuseio. Afinal de contas, o produto vai ser transportado, né, e guardado, então ele precisa ter resistência mecânica, principalmente no caso de filmes, né, a rasgo, ou no caso de garrafas, a própria resistência, normalmente ao impacto, né, no caso de queda. E as propriedades de barreira, que são muito importantes, que é o objeto dessa palestra, né? Então, para que a gente quer barreira? Para que a gente exige que um plástico tenha propriedade de barreira? Porque a propriedade de barreira de determinado plástico, ela tem relação com o seu tempo de prateleira. Então, eu posso aumentar o tempo de prateleira de um produto se eu tiver feito um bom projeto de embalagem para aquele produto, tá? Mas barreira a quê? Então, normalmente a gente tem que pensar em barreira a gases, como eu mencionei, o oxigênio, que juntamente muitas vezes com a luz, né, pode causar fotooxidação, mas sem a luz ele causa oxidação dos produtos, né? Gás carbônico normalmente a gente quer preservar, ou seja, principalmente em bebidas carbonatadas, a gente tem uma certa pressão de gás carbônico dentro do produto que a gente não quer que seja perdido com o tempo. Mas também existe muita preocupação em diversos produtos com a luz, né, a penetração da luz, porque a luz pode induzir essa fotooxidação, luz mais oxigênio, né, em alguns casos umidade.
Lipídios que a gente, normalmente em produtos alimentícios contendo lipídios, né, esses lipídios podem permear, né, e parar na superfície da embalagem e causar uma série de problemas, como, por exemplo, a saída da impressão, né, a perda da impressão do produto. E outros contaminantes que podem estar no exterior, né, que possam vir a contaminar esse produto. Bom, as embalagens para alimentos, né, a gente tem que considerar principalmente essas interações que podem existir entre o meio externo, né, e o alimento. Né? Então, a gente tem normalmente a embalagem, que é uma estrutura de plástico, né? E essa estrutura de plástico está sujeita, por exemplo, à permeação, como eu mencionei há pouco. Né? O oxigênio ele pode permear através dessa estrutura. Isso ocorre como? Nas estruturas, normalmente, poliméricas, né? Essas moléculas não são tão coesas como nas embalagens de metal e de vidro. Né? Então, eu tenho, entre os átomos, eu tenho espaços maiores, que é o chamado volume livre, né? Do que eu tenho nos metais e do que eu tenho no vidro. Então, moléculas bem pequenas, como de oxigênio, gás carbônico, e até mesmo água, que já é um pouco maior, né? Mas não tão maior, elas conseguem passar através de determinadas estruturas de plástico por esses interstícios. Obviamente, isso não é uma coisa lenta, mas em alguns casos é considerável. Por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, que é uma bebida carbonatada embalada em garrafas de PET e em garrafas de vidro, né? Em garrafas de PET, que é um plástico, ele perde esse gás carbônico com muito mais velocidade do que nas embalagens de vidro. Tá? Temos também os efeitos de migração, né? Todo o plástico ele é formulado com aditivos, né? E esses aditivos, então, podem migrar para dentro do alimento, né? Há a possibilidade também, né, de existirem monômeros que não reagiram ao estejo presente na embalagem, que também podem ser extraídos, né? Da mesma forma, esses produtos podem ser perdidos para fora se essa embalagem estiver em contato, principalmente com o líquido, né? Se pode ocorrer a migração do interior da embalagem para fora. E existe a absorção, né? Os plásticos têm essa capacidade, né, devido a esse maior volume livre, de permitirem que substâncias pequenas, substâncias de estrutura molecular pequena, possam penetrar, né, por entre esses pequenos espaços vazios, né? E com isso o material ele começa a absorver essas substâncias de baixo peso molecular, de baixa massa molar, que estão presentes no alimento. Bom, como é que eu posso resolver esses problemas para os plásticos? Existem determinados plásticos, devido à sua estrutura química, eles têm propriedades particulares de permeabilidade, né? E esses plásticos, então, são bastante utilizados na indústria de alimento, na preparação das chamadas embalagens multicamadas, né? Mas podem também ser utilizados de forma isolada, principalmente esse primeiro aqui, o policloreto de vinilideno, que é um plástico bastante utilizado, né? Ele tem uma estrutura muito parecida com a estrutura do PVC, mas contém 2 átomos de cloro, então ele tem propriedades bem diferentes do PVC. Por exemplo, esse material ele consegue cristalizar, então é um material semicristalino, um plástico semicristalino, né? E por essa alta polaridade que ele tem uma interessante permeabilidade ao oxigênio, ou seja, a permeabilidade dele ao oxigênio é bastante baixa. Então, se eu quero proteger algum alimento de oxigênio, eu posso utilizar esse polímero aqui, né? O policloreto de vinilideno é fabricado pela Dow Chemical, com o nome de Saran, né? A Solvay, que tem o nome de Ixam. São polímeros muito interessantes que normalmente participam na formação de filmes multicamadas, ou seja, ele entra na composição de um filme multicamada com o objetivo de ser barreira contra a passagem e a permeação de oxigênio. Um outro polímero bastante interessante que é utilizado para esse fim é o polietileno
álcool vinílico. É um copolímero de etileno, então ele tem, na sua estrutura, porções muito apolares, né? E ele contém também unidades bastante polares, capazes de formar ligações de hidrogênio, né, com água, né? Então, esse polímero ele tem algumas características interessantes, né, como, por exemplo, devido a essa polaridade que ele tem, essa capacidade de formar ligações de hidrogênio, ele apresenta uma baixa permeabilidade ao oxigênio. Então, normalmente outra opção quando se quer fazer uma embalagem do tipo filme, com barreira ao oxigênio, normalmente se usa, na sua composição, o EVOH, né? Ou seja, o copolímero de etileno álcool vinílico é chamado de EVOH. Ele pode ser usado também como elemento de adesão em filmes multicamadas. Por quê? Porque nós vamos ver mais na frente que é muito comum a gente utilizar como elemento estrutural polietileno ou polipropileno e uma camada de barreira, né, para proteger o alimento daquilo que se quer ter barreira. Então, normalmente, quando se usa o polímero barreira com o polímero estrutural, que é o polietileno, por exemplo, né, esses polímeros normalmente não têm boa adesão um no outro, né? Então, eu preciso usar sempre alguma coisa que a gente chama de camada de adesão. E esse é um exemplo típico de substância, de produto, que a gente pode usar como camada de adesão, porque ele contém grupos apolares, que têm afinidade com o oxigênio, com o polietileno, e também tem grupos polares, que têm afinidade por esses polímeros barreira, como aqueles que nós vimos, PVDC, por exemplo, ou o próprio nylon, né? Então, ele serve de boa barreira. Além disso, ele tem uma característica interessante, né? Se ele for usado como barreira em filmes de nylon, ele também apresenta uma alta barreira para lipídio. Então, a gente aumenta essa barreira para evitar que os lipídios possam ter uma permeação através da embalagem. Nessa tabela aqui, eu estou mostrando os valores de uma propriedade interessante, que é a taxa de permeabilidade, né? Então, aqui eu tenho 3 colunas, né? A taxa de permeabilidade ao oxigênio, a taxa de permeabilidade a gás carbônico e a taxa de permeabilidade a vapor de água, desses polímeros que nós comentamos aqui, né? Que são os mais utilizados na preparação de embalagem. Então, vocês podem observar que quanto maior é esse número da tabela, maior é a permeabilidade, a taxa de permeabilidade. Então, a gente quer números baixos. Vocês podem ver aqui que o campeão dessa tabela, para, por exemplo, o oxigênio, é o EVOH, seguido muito de perto pelo PVDC, né? Quando a gente pensa no CO2, né, na permeabilidade de CO2, a gente vê que o mesmo acontece, né? O EVOH tem uma baixíssima permeabilidade a CO2, né? E baixa permeabilidade o EVDC vem logo em seguida. Já não acontece o contrário quando a gente pensa em vapor de água, porque os grupos hidroxilas do EVOH, eles gostam de água. Então, nesse caso, a permeabilidade dele é mais elevada para a água, né? E ela é bastante dependente do teor de grupos hidroxilas que eu tenho no EVOH. Existem vários grades de EVOH. Quanto maior o número de hidroxila, ou seja, maior o teor de álcool vinílico, né, maior vai ser a absorção de água, né? Alguns outros polímeros interessantes que a gente pode citar aqui, olha, o PET. O PET está bem no meio. O PET é considerado atualmente um commodity, né, um polímero que é produzido em larga escala, o commodity, e tem preço acessível, né, um preço baixo, relativamente baixo. Então, a gente vê que o PET aqui ele tem uma permeabilidade ao oxigênio de 94, né, centímetros cúbicos por metro quadrado por dia por atmosfera, né, que é bem mais alta essa permeabilidade do que o EVOH e o PVDC. Mesmo assim, ele é o preferido para embalo de bebidas carbonatadas, né? A permeabilidade dele a CO2 é 472, também é bem mais alta do que o EVOH, mas é o polímero mais adequado, porque se nós utilizássemos polímeros como polietileno ou mesmo polipropileno,
a permeabilidade tanto em oxigênio quanto em CO2 desses polímeros, que são os mais baratos, os mais usados em embalagens, né, a permeabilidade é muito alta, então não se aplicaria, né? Uma coisa interessante é que a permeabilidade de água, vocês podem ver que o polietileno tem baixa permeabilidade de água, ou seja, o polietileno é excelente para prevenir a entrada de umidade em determinadas embalagens, né? Bom, então a indústria de embalagens, atualmente, né, o que ela mais faz é utilizar embalagens que a gente chama de multicamadas, que são as embalagens que contêm mais de uma camada é a chamada estrutural, com um polímero mais barato, e uma camada de barreira, né? Aqui então a gente vê o exemplo típico de uma embalagem de queijo, né, formada por polietileno e formada por nylon. E aqui no meio vocês estão vendo que existe assim, camada adesiva. Então aqui eu tenho um terceiro polímero, que é um polímero desses que tem tanto segmentos que são, digamos, hidrofóbicos e segmentos que sejam hidrofílicos, que ele tem compatibilidade com o polietileno, que é um material mais apolar, né, e com o nylon, que é um material mais polar. Então ele faz essa ligação e faz com que o filme não sofra delaminação. Então, esse é um exemplo típico, já que o nylon ele protege bastante contra lipídios, né? Ele é uma boa barreira para lipídios, a gente faz usa uma camada, que aqui as camadas estão mais ou menos do mesmo tamanho, mas não necessariamente. Normalmente a camada de nylon é bem menos espessa, porque ele confere essa propriedade de barreira, ele é apenas para oferecer a propriedade de barreira, né? Então ele pode ter uma espessura menor. Aqui uma embalagem típica para carne fresca, né? Essa carne, como vocês podem ver aqui, ela possui uma camada de EVOH central, né? Duas camadas de nylon, a EVOH tem compatibilidade com nylon. Depois, as camadas mais externas, uma camada mais externa é de polipropileno, a mais externa de todas é de polipropileno, e depois eu tenho a mais interna de todas, é a polietileno. Podem ver que quase todas têm o polietileno. Por quê? Porque essas embalagens, elas são seladas, são dois filmes idênticos, são juntos, né? E com o calor eles fundem e selam, como a gente pode ver aqui a parte de selo dessa embalagem. Então esse polímero precisa amolecer fácil para poder dar uma boa selabilidade. Então isso é um polímero ideal para esse fim, é o polietileno. Normalmente o polietileno de baixa ou um polietileno linear são os mais adequados. Atualmente se usa até os polietilenos chamados metalocênicos, que apresentam também as boas características de selabilidade. Então, esses polímeros adesivos são normalmente polímeros à base de polietileno e outro comonômero, como ácido acrílico, né? Então, o ácido acrílico dá a parte polar e o polietileno dá a parte apolar, e com isso, então, eu tenho a adesão entre duas camadas que sejam incompatíveis. Aqui a gente mostra uma embalagem típica de café, né? A embalagem de café, ela tipicamente utiliza PET, né, como camada externa, um filme de PET, um filme de alumínio no centro, elas são aluminizadas. O alumínio, ele confere boas propriedades, tanto de barreira a gases, quanto de barreira à luz. Então, isso é importante. Normalmente, o alumínio, ele entra muito quando a gente quer ter uma barreira à luz, impedir que a luz penetre na embalagem para provocar a aceleração da oxidação. Então, tipicamente se usa o PET, porque o PET é um plástico mais rígido, dá filmes mais rígidos, e com isso, então, a gente tem essas embalagens, por exemplo, aqui do tipo stand-up post, que precisa de uma certa rigidez para se manter em pé, né? Isso aqui causa um problema muito sério, né? Ou seja, as embalagens multicamadas, que são as mais utilizadas no presente momento, né, para uma série de produtos que são normalmente comercializados no supermercado, eles têm uma série de polímeros diferentes, polares, apolares, etc. E, com isso, eles têm a desvantagem da baixa reciclabilidade, né? Então, hoje em dia, se pensa que reciclar essas embalagens é extremamente difícil, porque quando eu
trituro essas embalagens depois de usada, né, pós-consumo, e passo numa extrusora, eu misturo todos esses polímeros, todos esses ingredientes, e na ciência de polímeros a gente sabe muito bem que os polímeros, eles formam, quando misturados, eles formam sistemas heterogêneos, eles não se misturam, eles não são miscíveis normalmente, né? Então, isso gera essa problemática na área de reciclagem dessas embalagens. Bom, então, recentemente tem se pensado nisso, né, tanto na parte de embalagens de alta barreira, que é necessária para a preservação dos alimentos, como também na parte de reciclabilidade, né? E com isso apareceram diversas alternativas para as embalagens mais simples, inclusive as embalagens multicamadas mais tradicionais, né, que são os nanocompósitos, né, e em que eu procuro ter a barreira normalmente contra o oxigênio e algumas vezes contra a luz, né, também resistência mecânica e flexibilidade, ou seja, não perder essas coisas, né, e também estabilidade à temperatura e umidade dessas embalagens. Então, temos os nanocompósitos, também os nanorevestimentos, né, que apresentam normalmente transparência, né, em muitos casos, né, propriedades de barreira contra o oxigênio, resistência mecânica, flexibilidade, todas as propriedades que são exigidas para esse fim, né. Temos também os filmes multicamadas de alta barreira, né, recicláveis. Então, essas são as novidades aí que estão aparecendo no mercado. E os filmes monoorientados já são conhecidos há algum tempo, né, mas que estão voltando, digamos assim, ao cenário, né, porque eles podem resolver alguns problemas relacionados também à reciclagem dessas embalagens multicamadas. Então, o filme mono-orientado, quando a gente tem um filme com alto grau de orientação, normalmente a gente tem um aumento muito grande de rigidez do material, né, e com isso a gente consegue substituir, em alguns casos, materiais que são bastante flexíveis, bastante rígidos, né, por materiais que originalmente eram flexíveis, mas pela alta orientação eles se tornaram mais rígidos. Então, no caso dos nanocompósitos, né, o que são os nanocompósitos? Os nanocompósitos normalmente são materiais que contêm polímero e contêm uma carga. Essa carga é uma partícula normalmente inorgânica, mas pode ser orgânica também, e essa partícula ela vai modificar as propriedades daquele material polimérico. Então, atualmente existem comercializados já nanocompostos feitos com nylon, com polipropileno, com polietileno, com PET, né? E eu vou citar o exemplo de maior sucesso na área de embalagens, que é o exemplo da montemodilonita, que é uma argila, né? As argilas são materiais naturais, né, muito interessantes, porque eles são formados estruturalmente por lâminas, como aqui mostra essa estrutura. Na natureza, essas lâminas, né, de argila, elas têm carga negativa na sua superfície, causadas pelo desequilíbrio de determinados átomos, da valência de determinados átomos, mas toda vez que a gente tem uma carga negativa na natureza, sempre tem para compensar uma carga positiva. Então, normalmente, as argilas, na natureza, existem cátions, né, ou seja, íons de carga positiva que contrabalanceiam essas cargas negativas. Então, fazendo determinados tratamentos químicos, né, você pode trocar essas cargas todas para o mesmo tipo de carga, por exemplo, sódio, e depois tratar com sal de amônio quaternário e misturar isso numa extrusora e produzir um nanocompósito, né? Então, aqui do lado, eu mostro as figuras de microscopia de uma desses nanocompósitos em que houve sucesso no que eu chamo de delaminação, que é a completa dispersão dessas lâminas de forma individual na matriz polimérica. Então, aqui eu mostro uma partícula de argila que não conseguiu ser esfoliada, né? Ela teria essa dimensão maior, né? E quando ela consegue ser esfoliada, ou seja, a gente consegue dispersar muito bem essas lâminas, a gente fica com uma figura como essa no microscópio. Ou seja, a gente tem essas pequenos fios aqui que a gente vê parecendo cabelinhos, né?
são as lâminas dispersas, completamente dispersas na matriz polimérica, né? O que ocorre quando a gente tem essas lâminas completamente dispersas? Os fenômenos de permeação, como a gente mostrou ali, acontecem através dos poros do polímero, né, dos poros atômicos do polímero, ou seja, a distância que existe entre os átomos, né, que normalmente são muito pequenas, mas elas podem, como essas moléculas de polímero, elas podem ter mobilidade, essas pequenas distâncias entre os átomos podem variar e uma molécula pequena passar e penetrar no material e permear completamente o material polimérico. O que ocorre quando eu coloco essas lâminas de argila? Eu tenho barreiras inorgânicas, né, que são como uma espécie de muros, né? Os materiais inorgânicos têm volume livre muito menor do que os plásticos, então essas moléculas pequenas não conseguem passar através de determinadas estruturas inorgânicas. Então, o que acontece? A molécula pequena ela passa pelo polímero, mas quando ela encontra essa barreira, ela desvia da barreira, né? E até encontrar outra passagem, e com isso eu tenho um retardamento da permeação dessa molécula pequena. Isso eu aumento o tempo de prateleira do produto, né? Então, essa tecnologia tem sido bastante usada na área de alimentos, para a barreira contra o oxigênio, principalmente em garrafas de PET, né? Então, mostro aqui uma tecnologia que está em uso no momento, que é a utilização de uma camada de um nanocomposto de nylon e argila entre duas camadas de PET. Então, aqui eu vejo uma preforma, né? A preforma é a estrutura que vai dar origem, quando soprada, a uma garrafa, né? E a parede dessa garrafa ela é constituída por 3 camadas, né? 2 camadas de PET e uma camada bem interior, que é bem fina, que é desse nanocomposto de argila. Então, alguns fabricantes de embalagens já produzem esse tipo de garrafas com essa tecnologia, Graham Packaging, Cortec, né? E a Otto também produzem essas garrafas que podem, elas têm como principal fim objetivo garrafas de cerveja, mas elas também podem ser utilizadas para outros tipos de garrafa. Aqui a gente mostra outros tipos de produtos que são feitos com nanocompostos de nylon para garrafas de PET, né? Tem a Imperme, por exemplo, que é da empresa Nanocor, que permite a fabricação de garrafas, né, e filmes de PET multicamada com essa barreira, né? A Lanxess tem um produto que é um nylon nanocompósito, utilizado também para esse fim, né? Tem também a Aegis, que faz nanocompostos também com partículas de argila, mas nesse caso é bastante interessante porque utiliza um sequestrador de oxigênio nas partículas de argila, ou seja, ela ainda tem um elemento a mais para aprisionamento do oxigênio. Bom, vamos falar também dos nanorrevestimentos, né? Os nanorrevestimentos normalmente são feitos por deposição em vapor, né? E essa deposição em vapor, como é que acontece? Normalmente acontece num sistema fechado, né? Eu tenho cilindros que vão ficar rodando, né? Eu tenho normalmente uma bobina do material que não tem ainda esse nanorrevestimento, ele passa, e esse nanorrevestimento é feito nessa parte aqui do sistema, onde eu tenho uma fonte de energia que vaporiza o meu elemento que vai formar vapores que vão recobrir esse cilindro, tá? Esse elemento pode ser, por exemplo, silício, pode ser oxi-alumínio, pode ser o próprio alumínio, né? E nesse caso a gente faz uma cobertura de alumínio. Então, eu queria mostrar um filme, né? Que mostra nessa tabela, nessa transparência, mostra alguns fabricantes desse tipo de tecnologia de nanorrevestimento. Nós temos aqui a Actis, né, que é da Sidel, a tecnologia Actis. Essa palavra Actis significa Amorphous Carbon Treatment on Internal Surface, né? Então, eles colocam um recobrimento de carbono amorfo na superfície interna da garrafa,
a partir de plasma, né, a partir de vaporização por plasma, e de silício, e a cobertura que é formada é uma espécie de sílica, ou seja, uma camada nanométrica de vidro sobre a superfície interna da garrafa, que aumenta a capacidade de barreira de CO2 em 7 vezes, né, e aumenta a barreira a oxigênio de até 30 vezes. Então, ela é bastante conveniente para garrafas de cerveja. Tem também a tecnologia Plasma Star, né, que é recobrimento interno de CO2 também, da mesma forma que a Actis, né? E essa outra tecnologia tem-se um aumento de 4,5 vezes da barreira CO2 para PET e de até 95% quando se usa PP com oxigênio, ou PP para barreira de oxigênio com essa sílica, tem-se um aumento de até 95% da permeabilidade. E tem também a Plasmax, né, que coloca revestimento da ordem de 20 nanômetros em garrafas, de uma forma geral, mas essa acontece tanto na superfície interna quanto externa. Então, eu vou nesse momento, vou passar um vídeo que mostra essa tecnologia de recobrimento, que é muito interessante. Então, eu vou compartilhar com vocês. Então, nesse momento, vocês estão vendo aí o filme. Ainda não estão vendo, né? Bom, então mostra o sistema KHS Plasmax, né? Nesse filme a gente vê as garrafas chegando. Vamos ver o interior do sistema, né? As garrafas já foram sopradas, elas já estão feitas, né? Elas só não têm a barreira. Então, essa máquina serve para colocar uma barreira nanométrica. Vocês vejam que o sistema é todo mecanizado, né? Vocês estão vendo aqui as garrafas que estão sendo colocadas nesse sistema, né? Elas aí vão entrar no sistema e o sistema vai ser fechado e aqui dentro vai acontecer a injeção de gás com plasma, né? Então, é injetado aqui o gás, é feito o plasma, essas centelhas são centelhas do plasma. Nesse momento acontece uma reação química que faz com que esse gás, à base de silício, por exemplo, né, forme uma camada de sílica extremamente pequena, com uma faixa de nanômetros, no interior da garrafa. Isso é o plasma, né? E aí a formação da película de sílica durante a formação desse plasma. Uma vez feito isso, né, é recolhido e o sistema então é aberto e a gente tem então a saída da garrafa. Vocês podem ver aí a velocidade desse sistema produtivo, é uma velocidade extremamente alta, então é possível a produção de muitas garrafas com essa película num curto espaço de tempo. Bom, então, continuando, vamos retornar para
Vamos retornar para o compartilhamento das transparências, né? Então, nós temos esse sistema, temos também um sistema vamos compartilhar aqui a transparência. Bom, temos também como novidade, né, os chamados filmes, os recobrimentos nanométricos de óxido de alumínio e sílica feito em filmes plásticos, né? Então, algumas pessoas chamam isso de metalização transparente. Na realidade, não é uma metalização, porque o processo é idêntico ao processo de metalização, que normalmente faz uma película de alumínio que não é transparente. Mas, nesse caso, é feito um filme de óxido de alumínio ou de sílica que dá origem a uma película inorgânica transparente. E, com isso, então, a gente pode ter o aumento da propriedade de barreira. Então, as principais vantagens que tem esse processo é que eu consigo fazer uma barreira, né, com uma películazinha de vidro que não sofre fratura fácil por dobramento da superfície do filme, né? E ela tem uma alta barreira, por exemplo, ao oxigênio. Então, com isso, eu tenho um aumento de algumas características, por exemplo, aumento do frescor e um aumento do tempo de prateleira dessas embalagens, né? Aqui eu dou um exemplo aqui de algumas embalagens feitas com esse tipo de tecnologia. Tem aqui essa Can Clear americana, que o nome é bem sugestivo, né? Clear, que a gente vê o produto dentro, né? Então, aqui a gente tem uma embalagem que é completamente transparente, mas contém uma película de vidro de óxido de alumínio que recobre esse filme. No caso aqui é um poliéster, no caso do poliéster é um filme de PET, contendo esse óxido de alumínio. Isso tudo como barreira. Eu tenho outro filme para mostrar sobre esse processo, mas eu vou avançar aqui. Aqui ainda fala um pouco sobre as embalagens com essa cobertura de alumínio, né? São embalagens flexíveis, temos a melhoria das propriedades superficiais. A grande vantagem da gente trabalhar com plasma é que a gente pode também, dependendo do gás que se entra no sistema, né, fazer superfícies completamente hidrofóbicas, inclusive que podem atuar como antibactericida, etc., porque elas não retêm a água, né? E tem também as propriedades de barreira e alguns efeitos de reflexão de ultravioleta. Bom, eu vou falar de embalagens agora, multicamadas recicláveis, né? E como eu mencionei no início dessa fala, né, as embalagens multicamadas, que são as mais utilizadas, elas têm o grande inconveniente de terem uma baixa reciclabilidade. Ou seja, até pouco tempo atrás, pensava-se que era impossível, ou quase impossível, fazer a reciclagem dessas embalagens para dar origem a materiais com boas propriedades, pelos motivos que eu já mencionei. Quando se reprocessa esses produtos, essa mistura de polímeros pode ser bastante incompatível e dar origem a materiais com baixas propriedades mecânicas. Mas, recentemente, né, um fabricante de embalagens, né, se associou a uma empresa, essa Nishigo, e fez uma tecnologia extremamente interessante, em que se utiliza um polímero chamado BVOH no lugar do EVOH, por exemplo. O EVOH é insolúvel em água
né? E esse BVOH é um copolímero completamente solúvel em água, ou seja, é um polímero hidrossolúvel, né? Ele é um copolímero de butanodiol e álcool vinílico, ou seja, ele tem essa estrutura aqui, né? Essa estrutura é originada aqui de um polímero monômero vinílico que reagiu com outro monômero vinílico, né? E depois da hidrólise desse polímero vinílico, do polímero vinílico, que normalmente é acetato de vinila, deu origem a esse polímero que contém aqui 4 carbonos, por isso que é butanodiol, né? 2 hidroxilas. E esse polímero é muito interessante porque ele pode ser processado como filme em extrusoras, ou seja, ele tem uma estabilidade melhor, estabilidade térmica melhor, pode ser processado em extrusora, e ele tem esses grupos polares que permitem que ele faça o papel de adesivo em embalagens multicamadas. Então, a ideia aqui é utilizar, por exemplo, um filme para queijo ou carne que contém nylon e contém polietileno. Usar como a camada adesiva, né, esse tipo de polímero. Então, com isso, a gente teria um filme de 2 camadas, um filme com 2 camadas que não dissolvem em água e uma camada que dissolve em água. Então, à medida que isso por exemplo, reciclado, o material é triturado, né? E aí esse material pode ser lavado. Nisso que ele é lavado, esse polímero hidrossolúvel, ele se solubiliza e ele desprende esses 2 outros polímeros. Então, agora eu vou mostrar um filme, vou mostrar 2 filmes em seguida, né? Então, vamos lá. Primeiro, vou mostrar. Então, vamos mostrar o filme em que eu tenho é um filme bem curto, então vamos lá. Filmes recicláveis de alta barreira. Então, esses filmes são feitos pelo processo de extrusão, sopro, né? Como qualquer filme. Quando colocado na água, vocês vejam que as camadas se separam, porque a camada do meio se dissolve. O polímero que flutua aí é o polietileno, de alta densidade, né? E o polímero que vai para o fundo é o nylon, que tem uma densidade maior. Eu vou compartilhar agora um outro filme, que é o anterior, que mostra o processo de metalização a vácuo. Tá? Então tá aí. Esse é um sistema que, adiantando, metaliza filmes plásticos já feitos, então os filmes são feitos previamente, são bobinados, e depois de bobinar eles recebem essa camada de metalização, vamos dizer assim, entre aspas. Então, as máquinas são normalmente máquinas grandes que trabalham com vácuo, alto vácuo. Os cilindros entram vazios com as bobinas contendo os filmes ainda sem metalização e eles vão rodar aí dentro da máquina. The plasma treater allows production of higher barrier webs through improved metal adhesion. Bob's General Registron Hawkeye is a monitoring system that at full metalizer speed detects, counts and categorizes pinholes and other defects. O sistema, depois de carregado com as bobinas, né, ele é fechado, como vocês vão ver aí. A bobina faz todo esse percurso, né, e chega num outro ponto em que ela vai ser rebobinada, aqui nesse ponto. Então, ela sai dessa bobina e entra na outra bobina.
o sistema é fechado e em seguida vai ser feito vácuo. Quick pump down times enable more output. Feito o vácuo, pode começar o processo de metalização. O vácuo é feito por esse conjunto de bombas, né, que normalmente dá vácuos baixíssimos, dá de 0,1 bar, é o necessário para fazer. Isso são varinhas de alumínio, nesse caso, né, que vão sendo colocadas perto da fonte de plasma, e o alumínio, então, é vaporizado pela ação da energia e do vácuo, ele é vaporizado. Ao ser vaporizado, ele encontra a superfície da bobina, do filme, né, e ele se deposita na superfície do filme, metalizando, dando uma película extremamente fina. Aí está mencionando que essa máquina, particularmente, permite a troca para um fio de óxido de alumínio, que também vai funcionar da mesma forma. Ele vai, pela ação do plasma, ele vai vaporizar, e esses vapores vão encontrar a superfície, recobrindo a superfície com óxido de alumínio, deixando o filme completamente transparente. Por isso que o processo é chamado de metalização, mas no caso da metalização dá origem a filmes metálicos, e no caso do óxido de alumínio, a gente tem, então, uma superfície completamente transparente. The Bob's General K5000 can be used for 2 processes without compromise. Aí, como vocês ouviram, aí diz que o processo pode utilizar os 2 tipos de metalização sem compromisso no processo. Bom, então, para finalizar, vamos mostrar as transparências finais aqui. Bom, a última coisa que eu queria falar é sobre um processo muito interessante, que é o processo chamado de extrusão MDO, né? O que vem a ser o processo MDO? MDO significa Machine Direction Orientation, né? Esse é um processo conhecido há muito tempo, né? Como menciona aqui embaixo na transparência, né? O processo é conhecido de orientação, é conhecido desde a década de 60, né? Mas ele tem voltado com a perspectiva da gente conseguir ter filmes mais recicláveis, filmes multicamadas mais recicláveis. Então, o que é o processo MDO? É um processo de orientação elevada, né? E quando a gente faz a orientação de um filme, nós orientamos as cadeias poliméricas. E quando se faz a orientação das cadeias poliméricas, a gente tem um aumento das propriedades de barreira, as cadeias normalmente se aproximam, né? Ficando mais próximas, deixa menos espaços vazios, então a gente não tem muito espaço para permeação, então a gente aumenta a propriedade de barreira, aumenta a rigidez, aumenta a resistência à tração, ele fica mais resistente, né? Temos um aumento do brilho, né? E um aumento da transparência. Então é um processo que tem muitas vantagens, né? Esse processo, ele foi, digamos assim, não deu origem a um processo de mercado, ou seja, que fosse muito utilizado, mas agora está sendo reintroduzido, existe muito interesse em utilizar esse processo para resolver alguns problemas. Por exemplo, no aumento da barreira, né? Sem uso de material mais caro, ou seja, utilizando sempre os polímeros mais baratos, né? E polímeros mais compatíveis. A gente viu que no caso da embalagem de café, por exemplo, é comum utilizar a embalagem de PET, alumínio e polietileno, né? Então, uma forma da gente ter um produto mais compatível seria, por exemplo, utilizar 2 camadas de polietileno,
né? Então, a gente utiliza 2 camadas de polietileno, utiliza o processo de MDO para aumentar a rigidez desse polietileno, já que o polietileno é um material normalmente flexível, mas a alta orientação promovida pelo processo MDO pode aumentar a rigidez dele, fazendo com que ele possa substituir o PET, né? Essa é a principal aplicação, substituição a PET em stand-up pushes. Ou seja, eu posso fazer stand-up pushes apenas com polietileno, com uma boa rigidez, utilizando esse processo. E esse material seria mais reciclável, porque essa camada de alumínio, né, é uma camada de barreira, então é uma camada muito ínfima, né, comparado com os 2 outros polímeros, que é praticamente polietileno. Então, ao reprocessar isso aqui, provavelmente eu teria aí um material com uma certa quantidade pequena de alumínio disperso no polietileno, o que não seria um grande problema. Como considerações finais para essa apresentação, né, eu diria que o mercado de embalagens multicamadas com alta barreira apresenta alguns caminhos para o futuro, né? Então, esses caminhos para o futuro vêm a ser o emprego desses nanorevestimentos, né, à base de plasma, que tem sido bastante difundido, né? Ainda não é uma realidade no Brasil, por exemplo, mas se vislumbra que essa solução tecnológica possa vir a resolver os problemas tanto de produtos com alta barreira e transparentes, mas também produtos com alta barreira que sejam recicláveis, né? Então, filmes com alta barreira recicláveis, né, seja pelo emprego de camadas desagregadoras, como esses polímeros solúveis em água, que permitem fazer uma multicamada, adesão entre as camadas, e depois serem dissolvidos, né? Como filmes contendo o mesmo tipo de polímero, como no caso do MDO, que a gente pode usar um único polímero para ter uma embalagem mais rígida, né, e com isso ser também mais reciclável. Então, com isso, eu finalizo por aqui e agradeço a atenção de todos que estão aí nessa sala virtual assistindo essa palestra. Tá? Muito obrigado pela atenção.